Você só tem valor quando é útil? Você só tem valor quando serve? Se você parar de ajudar, se você parar de agradar, parar de ser boazinha, quem você vira? Difícil, né? Fria, egoísta, ingrata. Existe uma sentença silenciosa que muitas pessoas carregam desde a infância. Eu só sou amada quando sou conveniente. E talvez isso esteja adoecendo você, sem que você perceba. Eu sou psicóloga e se tem algo que aparece com muita frequência na clínica, é isso. Pessoas exaustas, ansiosas, culpadas, tentando ser suficientes para o mundo, menos para si mesmo. Você foi compreensiva, madura, relevava, entendia, engolia, sustentava emocionalmente todo mundo. E no começo isso parecia uma virtude, mas aos poucos isso começou a virar prisão. Quando ser boa não é bondade, é sobrevivência, muita gente acredita que ser assim é só uma característica. Eu sou empática, eu sou calma, eu prefiro evitar conflito. Mas a psicologia mostra uma coisa muito importante. Muitas vezes isso não é personalidade, não. Isso é um mecanismo de sobrevivência. Porque tem gente que não aprendeu a ser amada pelo que é, aprendeu a ser amada pelo que faz. E isso cria uma lógica devastadora. Se eu for útil, eu pertenço. Se eu agradar, eu sou segura. Se eu ajudar, ninguém me abandona. E se eu for fácil, ninguém me rejeita. Só que existe um preço nisso tudo. E esse preço é você. A origem disso é o apego afetivo condicionado. Na psicologia existe uma teoria muito importante, chamada teoria do apego. E ela explica como o nosso cérebro se constrói dentro do conceito de amor na infância. E isso vem numa parte mais dolorosa. Se você cresceu em um ambiente onde o afeto vinha quando você se comportava, o carinho vinha quando você agradava, o elogio vinha quando você era a madura, o amor quando você era a boazinha, o silêncio quando você não contrariava. A punição vinha quando você aceitava e não dizia não. Você aprendeu um amor diferente. É uma punição por algo que você não fez. Ou seja, você aprendeu que o amor é algo que se conquista. O que você perde no momento não é importante. Isso te transforma numa pessoa hiperadaptada. O cérebro da criança faz um pacto. A criança não tem como dizer não aos seus pais emocionalmente, porque acreditam que eles são imaturos. A família acaba sendo instável e a criança invalidada. A criança não tem essa linguagem, então ela não sabe compreender. Ela faz um pacto interno com ela mesma. O problema sou eu. Se eu for melhor, eu vou ser amada. E aí nascem várias versões. E principalmente a que você se tornou. A que não dá trabalho, a que não reclama, a que entende tudo, a que se culpa calada, a que pede desculpas por existir, a que faz mais do que deveria, aguenta calada, a que vive se explicando sem necessidade. E você cresceu, mas o pacto ficou. E quando você suporta, você vira confortável. E aí acontece uma coisa sutil. Você começa a permitir pequenos desrespeitos, interrupções, ironias, demandas excessivas, invasões sutis, silêncios punitivos. E como você suporta, você vira uma pessoa confortável para os outros. As pessoas começam a te ver como alguém que sempre resolve, sempre cede, sempre perdoa. Afinal, ela sempre fez, sempre está disponível, se adapta e você vira apenas necessária. Mas não vira amada, você vira só útil. O dia em que você se posiciona, até que esse dia chega, tá? O dia em que você decide se posicionar realmente, nesse dia você ganha um rótulo.
pessoa difícil. Percebe a invasão? E enquanto você se anulava, você era maravilhosa. Quando você começou a impor limite, você virou o problema. Gente, isso não é coincidência não, isso é muito comum. Isso é um fenômeno psicológico. Pessoas que se beneficiam ou se beneficiavam da sua ausência de limites vão reagir mal quando você começa a existir para si mesmo. A síndrome da boazinha é um nome popular de um padrão real. Muita gente chama isso, principalmente na internet, né? Isso não é um diagnóstico formal, mas é um padrão extremamente presente na clínica. E ele conversa com uma dependência emocional, codependência, medo de rejeição, apego ansioso, um trauma relacional, a resposta traumática em agradar. Sim, além de luta, fuga, congelamento, existe uma resposta excessiva a um trauma. É quando você tenta sobreviver agradando. Você apazigua, você se adapta, sorri, engole e por dentro se apagando cada vez mais. O impacto do sistema nervoso, ele vive em vigilância. Agora vamos entrar na neurociência. Quando você vive anos acreditando que só tem valor quando é útil, o seu sistema nervoso entra num estado constante de hipervigilância. Você fica sempre atenta ao humor do outro, antecipando conflitos, tentando evitar rejeição, se ajustando para não ser criticada, calculando o que vai falar, controlando o que você vai sentir. E isso gera uma ansiedade crônica, uma exaustão emocional. Gente, adoecimento, dificuldade de tomar decisões, dificuldade em crescer, culpa ao dizer não, medo de desagradar, o pânico de decepcionar a pessoa e o corpo que paga a conta, porque o cérebro entende que você está sempre sob ameaça, mesmo quando você não está. Quando o cérebro entende que ser eu é perigoso, aqui vem uma chave neuropsicológica. Se na sua história ser você mesma significava uma crítica, uma rejeição, uma punição, o abandono, a humilhação, a indiferença, o seu cérebro aprende da pior maneira que a autenticidade é igual a risco. Então você começa a viver um personagem. E isso aí é extremamente cansativo, porque você passa a vida inteira tentando ser a versão que dá certo para os outros. A culpa, o grilhão mais silencioso e o que te mantém vivo nesse padrão. A culpa é o chicote interno. Você diz não e se sente mal. Prioriza e se prioriza e se sente egoísta. Você descansa e se sente inútil. Afasta e se sente ingrata. A culpa é a prova de que você foi treinada para existir em função do outro. E aqui vem um ponto muito sério, seríssimo. Pessoas saudáveis não se sentem culpadas por se respeitar. Quem se sente culpada por se respeitar foi a pessoa que foi ensinada a se abandonar. O ressentimento, que é um luto de quem se doou demais, doou por anos, surge ainda mais severo, de forma silenciosa no futuro. Você começa a sentir da pior forma, que é invisível, usada, nunca reconhecida o suficiente, sempre desvalorizada. Não importa o quanto você faça, sempre vai faltar algo para o outro. E aí nasce o perfeccionismo, porque você acredita que o amor depende do seu empenho. Você começa a tentar performar o impossível. E o mundo ainda aplaude isso. Ah, ela é incrível, ela dá conta de tudo, ela é forte. Mas ninguém te pergunta quanto custou essa pessoa que você se tornou. Quando o corpo ele começa a travar, aí vem a parte que pouca gente se conecta. O corpo trava de uma tal forma porque você está vivendo sempre em estado de alerta. Você não consegue
você. O corpo, ele está em alerta crônico e começa a apresentar insônia, tensão muscular, a gastrite, o refluxo, crises de ansiedade, a enxaqueca, o bruxismo. Você percebe o quanto que isso é severo? A queda de cabelo, a compulsão alimentar, a falta de apetite, a desregulação hormonal, o cansaço extremo, a baixa imunidade. Aí vem coisas mais severas, o adoecimento físico. E quando você realmente colapsa. Muitas vezes você até ouve que você está se vitimizando depois que passa por esse processo, né? Que você está esquecendo o outro, que você é sensível demais, a coitadinha. Isso dói profundamente, porque você construiu uma identidade inteira na base de ser necessário. A pergunta devastadora é: quem sou quando não precisam de mim? Essa pergunta quebra a gente por dentro. Quem sou eu quando mais precisam de mim? Quando os filhos crescem, quando o relacionamento muda, quando o trabalho acaba, quando os pais partem, quando as pessoas se afastam. Se sua identidade era só servir, o vazio pode vir imenso. Não porque você não tenha valor, mas porque você nunca aprendeu a existir fora de uma função. Você não é um instrumento. E deixa eu te dizer algo mais importante. Relações têm trocas sim, mas quando você se perde nessas trocas, você deixa de ser o sujeito e vira um instrumento. E instrumento não é amado, instrumento é usado. Muitos querem a sua utilidade, o seu silêncio, a sua disponibilidade, a sua paciência, o seu perdão, a sua energia, mas não querem a sua autenticidade, não querem o seu limite, não querem o seu não, porque o seu não obriga o outro a lidar com ele mesmo. Se você agrada a todo mundo, em algum momento você começa a se detestar. E isso aqui é forte, mas é real. Se você agrada a todo mundo, você vai piorar a sua vida. Porque viver se policiando o tempo inteiro é exaustivo. Se ser você mesma dá menos trabalho do que viver tentando caber, aproveita isso. E você não precisa ser dona da verdade absoluta, mas também não precisa viver se moldando para ser aceita. A rejeição não é identidade, é incompatibilidade. Aceite, naturalize. Sempre vai ter alguém te criticando, sempre. Mas isso não define você, porque rejeição não é identidade. Rejeição é incompatibilidade. E cada pessoa terá uma versão sua, baseada nos traumas, crenças e histórias dela. Você não controla isso. E não é a sua responsabilidade. Quanto mais você tenta controlar como os outros te enxergam, mais você se abandona. Uma verdade que liberta é que você vai ser mal interpretado quando começar a se respeitar. E aqui vai algo que talvez ninguém tenha te dito. Você realmente precisa passar por isso? Algumas pessoas só gostavam da sua versão quando perdia o limite, né? O limite seu. E tudo para manter vínculo, porque o objetivo da vida não é ser confortável para o outro, não. É ser íntegra consigo mesmo. E a pergunta final é: você vive para ser amada ou para não ser rejeitada? Então eu quero te deixar uma reflexão profunda. Eu quero que você pense nos passos que você está permitindo ao outro, porque são coisas completamente diferentes. E a sua saúde mental depende dessa resposta. Se esse vídeo faz sentido para você, talvez esteja se perguntando se é hora de mudar. Talvez quem eu seria se eu não tivesse medo de desagradar? E se o seu valor não tivesse na sua utilidade, mas na sua existência?
talvez o movimento mais corajoso da sua vida não seja ser melhor para o outro, mas para si mesmo. Ser amada não é conveniente dessa forma. Então, se te traz culpa, ansiedade, perfeccionismo, dependência emocional, falta de identidade, pensa bem, pense nisso. Se você precisar continuar seguindo os passos que sempre foram os mesmos. E por trás do sintoma, tem você. Cuide-se, pense nisso.